Bom dia, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Aqui é o Breno de novo. Estamos aqui junto em mais uma terça-feira para nossa aula de história, né? Diariamente necessária. E hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas brasileiros, né? Que como o Brasil está na América e a gente vinha falando dos povos americanos, né? Falamos dos maias, dos astecas e dos incas, né? Agora é interessante a gente falar dos indígenas brasileiros, que são os povos que habitavam a região do Brasil mesmo antes do próprio Brasil nascer, né, gente? E assim, tem um parêntese aí que, como a gente viu na aula que falamos sobre civilizações, os indígenas brasileiros eles não chegaram a formar aqui uma civilização estruturada, mas ainda assim são povos muito ricos, muito belos, culturalmente complexos, né? Então vale muito a pena a gente estar conhecendo que são povos incríveis. Aqui na aula vocês vão estar vendo isso e vão estar chegando na mesma conclusão que eu, com toda certeza. Além do fato de que eles compõem o Brasil, eles fazem parte do país que a gente é hoje e tem uma importância muito grande na construção desse país. Então, como a gente vinha dizendo, os povos indígenas, eles habitam o Brasil há mais de 12 mil anos. Ou seja, eles estão aqui há muito tempo, muito mais tempo do que o Egito foi criado. Nós falamos que o Egito tem 7 mil anos, lembra? E era uma das civilizações mais antigas. Então, os povos indígenas eles estão no Brasil há mais de 12 mil anos. Enquanto o país Brasil ele nasceu há 500. A gente sempre fala que o Brasil tem 500 anos, né? Por que isso ocorre? Porque Brasil é um nome dado pelos portugueses para essa terra. E eles chegaram aqui em 1500, ou seja, mais ou menos 500 anos atrás. Mas antes disso, essa terra já existia. E ela tinha inclusive outro nome. Para os índios tupis, né, esse local ele chamava Pindorama, que significa terra das palmeiras na língua tupi. Ou seja, é difícil explicar para vocês, mas o lugar que o Brasil existe hoje, ele já existia com outro nome, sabe? E esse lugar, ele já tinha seus próprios povos, sabe? E eram muitos. Quando os portugueses chegaram no Brasil já tinha 3 milhões de pessoas, já tinham 3 milhões de indígenas, e eles se organizavam em mais de 900 povos, ou seja, em mais de 900 tribos diferentes, cada uma com seus costumes, cada uma com seu jeito de viver, com seu jeito de casar, comendo alguns alimentos diferentes, né? E são tantos que a gente tem que tentar agrupar eles, né? Porque não tem como falar desses 900 povos assim, seria muito difícil. Então, a gente agrupa eles pelo tronco linguístico. Acho que está aqui na frente, ó. Porque são tantos povos com tanta diferença entre eles que a gente não consegue falar sobre todos, né? Então a gente divide eles pelo tronco linguístico. Ou seja, apesar de ter 900 povos, a gente agrupa eles a partir da língua que eles falavam. Então, o macro G, né, macro de grande G, são os índios que falam a língua próxima da língua G. Aí vai surgir o povo Bororó, o povo Krenak, o Guató, o próprio G, né, o Carajá, que são nomes de povos indígenas, né, de nações indígenas. E o tronco tupi, famoso tronco tupi, né, vai dar os tupi-guarani, que é o nome que todo mundo conhece, né, os ariquém, os aveti, jurama e assim sucessivamente. De tal forma que, olha só, vocês estão vendo que esse aqui é o mapa do Brasil? Mas ele é um mapa do Brasil com várias cores diferentes. Esse é dos povos indígenas no Brasil na época do descobrimento. Pode-se falar, pessoal, que cada cor dessa é uma nação indígena diferente. No Brasil tinha pelo menos 7 nações. A gente não pode falar um país, por quê? Porque um país requer um governo centralizado. Os índios não tinham isso, cada tribo ela se virava do seu jeito. Mas eram nações, ou seja, povos com culturas semelhantes, que falavam línguas semelhantes, cada cor. Então, antes do Brasil ser uma nação só, ele já foi 7 nações diferentes.
E é uma coisa muito interessante, né? Porque apesar de ser 7 troncos linguísticos, né? Eles se variavam em 274 línguas diferentes. Então, o Brasil tinha mais de 900 idiomas sendo falado aqui. E é uma coisa assim, uma diversidade cultural muito grande. Vocês podem ver que os indígenas são muito diferentes entre eles. Os indígenas não são todos iguais. E algumas dessas palavras a gente usa até hoje. Palavras como abacaxi, açaí, sapucaí, inhame, guaraná, aipim, são todas palavras indígenas que o nosso português, né, ele acabou abraçando ela para se referir a essas frutas, né, que essas coisas. E vamos falar um pouco sobre esses dois povos que a gente estava explicando, né, essas duas macronações, por assim dizer, que são os tupis e os povos G, né, do macro G. Os tupis, pessoal, eles na verdade surgiram mais ou menos na Amazônia, né? E eles acreditavam que tinha uma missão divina, que deveria conquistar toda a Pindorama. Isso é o litoral do Brasil. Então os tupis, eles mais ou menos em 1400 saíram da região amazônica, do Rio Amazonas, e foram conquistando todo o litoral brasileiro. De maneira que quando os portugueses chegaram aqui, o litoral já era quase todo povoado por povos tupis. Por isso que eles ficaram tão famosos, porque são os povos que tiveram primeiro contato com os portugueses. Ó. Vocês podem ver aqui que os tupi-guarani são um povo dessa cor bege. Então eles ficavam aqui, ó, na região amazônica, vieram, eles moravam nessa região, mas eles começaram a dominar toda a costa brasileira, ó. Dominar aqui, dominar aqui, dominar aqui, dominar aqui, dominar aqui, dominar. Então eles dominaram muito. O único que resistiu aqui são esses outros, que costumam ser os tapuia, né? Então, e os povos macro-G, eles eram os povos que habitavam aquele litoral brasileiro, mas que com a conquista dos tupis, eles acabaram tendo que adentrar aqui o interior do Brasil, e acabaram residindo em áreas como o Pantanal, né, e o Cerrado brasileiro. Mas apesar disso, apesar da diferença dos povos tupis, eles tinham grandes semelhanças também. Porque os povos indígenas, a princípio, eles viviam muito da caça, né, de animais, da coleta de frutos da floresta, da pesca e também da agricultura. Mas a agricultura, ela não era tão diversificada, ela ficava mais à base da mandioca, né, do aipim, ficava à base do inhame, né, e de algumas outras raízes assim. Não havia muita agricultura de frutos e frutas, né? Era mais agricultura de raízes. E se organizavam em formatos de aldeias, né? Aqui, ó, a gente tem uma aldeia Tupiniquim, né, que ela tinha essas muralhas de madeira em volta e grandes ocas. Aqui tem uma aldeia Chavante, né? Que tinha esse mesmo modelo. E aqui tem uma aldeia Caeté, que são tribos indígenas diferentes. E mesmo pertencendo ao mesmo tronco linguístico, eles constroem aldeias diferentes. Os índios brasileiros, como eu falei para vocês, muito rico, muita diversidade. Eles tinham suas próprias religiões, geralmente cada tribo tinha sua própria religiosidade, e cada tribo tinha sua própria maneira de fazer arte. Mas tem duas em especial que a gente conhece muito bem e pode estar trazendo para a aula aqui para vocês, né? Que é a religião dos povos tupis, né? Que elas se organizavam de maneira parecida com a religião grega, eles eram politeístas, e tinham deuses com funções específicas. Aqui vocês podem ver o Tupã, que era o deus dos trovões, que o Jaci, que era a deusa da lua, né? A Sueci, que era a deusa da maternidade e da fertilidade. Aqui tem o Anhanjá, que era o deus da morte. Então eles tinham deuses divididos, muito parecidos com os egípcios e com os gregos, por isso que a gente conhece mais da religião tupi. Em termos de arte, existem tribos aqui eu vou mostrar para vocês no mapinha, ó. Nessa região aqui, ó,
do Caribe, que está de azul, existiam tribos que são chamadas de Marajoara e Tapajoara. Essas tribos elas ficaram muito conhecidas pelo nível da cerâmica delas. Cerâmica são as coisas feitas de barro. Então vocês podem ver aqui um pote deles que eles faziam de barro, aqui uma estátua, tudo muito complexo, tudo muito bonito. Os outros povos indígenas também faziam, mas o deles era o mais bonito de todos, por isso que criou esse destaque em cima deles. E como que era uma aldeia indígena, pessoal? Agora vou explicar para vocês como que é uma aldeia indígena, que nas atividades vocês vão ter que desenhar uma, né? Aqui vocês podem ver uma oca aqui, ó. Estou mostrando para vocês essa modelo de oca aqui. Vocês podem ver que esse daqui, ó, formava várias desses, né? E esse outro modelo aqui, ó, tá aqui a foto aqui, ó. Vocês podem ver que é parecido com essa tribo aqui. Então, existem vários modelos e vocês vão escolher uma para fazer atividade, mas aqui eu vou comentar as coisas que tinham numa tribo, né? Essa aqui é uma tribo caipó e vocês vão ver que tem bastante coisa, né? Tinha sempre que uma praça, né? Onde as pessoas podiam estar em volta, né? Onde eles se reuniam, faziam as festas, tudo mais. As casas, né? As mulheres fazendo artesanato, né? Tem o local que faz pintura corporal. Aqui, ó, vocês vão ver essa figura aqui que é muito importante, pessoal, que é o pajé, que é o líder espiritual. Ele seria tipo padre, tipo que o pastor da nossa cultura, da nossa religiosidade cristã. O pajé é o sacerdote, né, líder espiritual da religião indígena. Então, ele que lidera o culto aos deuses indígenas, né, ou qualquer outra forma de religiosidade. Eles têm o chefe, né, que aqui está como chefe, mas costumou se chamar de cacique, né, que é tipo prefeito, né, mas ele não é eleito. O cacique, ele é um cargo... Na verdade, o cacique ele é eleito, mas depois que ele é eleito, ele vai ficar naquele cargo para a vida inteira. Só quando ele morre, que ele tem que se eleger um outro cacique. E essa aqui é uma tribo indígena moderna, então vocês podem ver que aqui no cantinho, ó, tem uma casa normal, uma casa de alvenaria, onde eles têm televisão, assistem futebol, tudo mais. E acho legal também comentar com vocês que existem indígenas na América inteira, em todos os países. Tem indígena no Canadá, tem indígena nos Estados Unidos, tem indígena na Argentina, tem indígena na Bolívia, e todos são diferentes. Só que como a gente vê muito filme norte-americano, é comum que a gente associe o indígena ao indígena dos Estados Unidos, norte-americano. Então vou estar comentando com vocês algumas diferenças, né? Que os indígenas brasileiros, vocês vão perceber, eles têm traços mais orientais, eles têm traços um pouco mais japoneses, né? Que são aqueles olhinhos puxados, né? Tem os cabelos lisos, mas a pele é mais bronzeada. E no geral, eles não usavam roupas de tecido, ou seja, de algodão, que foram tecidas que no tear. Eles enfeitavam o corpo e o pintavam. Hoje em dia que eles usam roupas normalmente, mas na época não. E acho que uma grande diferença é que o cocar, que é o nome dessas coroas de penas, né, dos indígenas brasileiros, como é o caso desse da direita, ó, o cocar ele sempre é para cima. Os indígenas brasileiros apontam as penas para cima, enquanto dos indígenas norte-americanos é para baixo. Ó. Essa é uma grande diferença. Esse aqui é um indígena americano, norte-americano, né, e estadunidense, e esse é um indígena brasileiro. Aqui vocês podem ver hoje em dia, ó, os indígenas já têm computador, já têm celular, as crianças indígenas vão na escola que nem vocês. Então, eles vivem normalmente, eles não estão parados no tempo, né? Mas o fato é que realmente a colonização portuguesa acabou levando ao desaparecimento, à morte de muitas tribos indígenas. Se eu falei para vocês que quando eles chegaram aqui havia 3 milhões, hoje existe 750 mil, ou seja, mais de 3 vezes menos. Ou seja, de cada 3 indígenas que existia quando os portugueses chegaram, pode-se falar que 2 morreram, desapareceram. Uma coisa difícil,
Mas ainda assim, daquelas 900 nações, daqueles 900 povos, hoje ainda existem mais de 200, então ainda é muito rico. Tem muitos indígenas no Brasil que a gente tem que estar conhecendo, são essenciais na construção do nosso país e é essencial a gente estar estudando sobre eles. Muito obrigado por assistirem mais essa aula, pessoal. Um ótimo dia para todo mundo e boa sorte com as atividades.